Você já se perguntou se existe algo mais além do que seus olhos podem ver? No próximo minuto, você vai embarcar em uma jornada extraordinária explorando os mistérios além do nosso mundo. Venha com nós descobrir os seres que têm fascinado a humanidade há séculos, os anjos. Acompanhe-nos enquanto revelamos segredos ocultos nas páginas da história e das escrituras. Este não é apenas um vídeo, é uma revelação que poderá mudar a forma como você vê o universo. Prepare-se para ter sua mente aberta e seu coração tocado pelos mistérios dos anjos. Venha conosco e descubra o indescritível. Quem realmente são os anjos? Já se perguntaram quem são eles? Para encontrar essa resposta, mergulhamos nas páginas das Escrituras Sagradas. Ao explorar as narrativas do Antigo Testamento, nos deparamos com referências aos anjos mais de 100 vezes. Eles são figuras centrais em momentos cruciais da vida dos patriarcas, como Abraão e Jacó, conforme relata o fascinante livro de Gênesis. Já no livro de Êxodo, acompanhamos Moisés em suas aventuras no deserto, onde os encontros com anjos são constantes. Em uma passagem intrigante de Êxodo, Moisés vê uma árvore que está queimando, mas que não se consome. Lido no capítulo 14, versículo 19. Eis que o anjo de Deus, que liderava o povo de Israel, mudou-se de posição e os seguiu. A coluna de nuvem que os guiava também se deslocou, protegendo-os por trás. Na soma do conjunto dos escritos de Moisés, chamados de Pentateuco, a menção aos anjos ou a um anjo surge impressionantes 32 vezes. Os anjos de Deus formam o que é conhecido como o exército celestial. Eles são mais que meras figuras de lendas ou fruto de imaginações. São entidades espirituais dotadas de influência física real. Assim como o mundo dos demônios é envolto em mistério, o reino angelical também se esconde aos nossos olhos. Os anjos de Deus observam tudo atentamente. Talvez não consigamos tocá-los, mas eles certamente podem nos tocar. Eles não são seres que podemos controlar. No entanto, possuem poder para derrubar até mesmo reis. A Bíblia conta a história de um anjo escolhido pelo próprio Senhor para acompanhar Moisés ao Egito. Um anjo que sozinho causou estragos imensos em uma nação inteira. A força imbatível dos anjos é uma de suas características mais marcantes. Essa capacidade extraordinária os distingue dos demônios, como o Salmo 103, versículo 20, exalta. Louvem ao Senhor, ó anjos poderosos que obedecem à sua palavra, ao ouvirem o som de sua voz. A guerra celestial, anjos contra demônios. Vocês já ouviram falar de uma época em que os céus foram palco de uma guerra colossal? Os reis do céu lutaram contra o dragão, o primeiro traidor, Satanás, e seu exército de demônios. A Guerra Celestial é um episódio significativo na história da Bíblia, que narra o conflito entre o bem e o mal, entre os anjos leais a Deus e os demônios liderados por Satanás. O livro do Apocalipse retrata esse conflito com intensidade, descrevendo a batalha entre Michael e seus anjos e o dragão, que foi derrotado e lançado para a terra. Este conflito entre anjos e demônios tem sido retratado em diversas mitologias e lendas, mostrando a importância dessa narrativa na história e na compreensão do mundo sobrenatural. Conhecido como Diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro foi lançado à terra e seus anjos caíram com ele. Os anjos em qualquer disputa são conhecidos por sua vitória absoluta, eliminando toda a resistência na terra. É consenso que os anjos nunca falham. Não existe força que possa desafiá-los. Eles são os protetores supremos dos salvos. Além de sua força física imponente, os anjos também se destacam pela sua inteligência. A viúva de Teocó, ao falar sobre a sabedoria do rei Davi, o compara à sabedoria angelical. As provas da sabedoria dos anjos estão presentes em diversas partes da Bíblia, onde eles aparecem como guardiões e orientadores. Deus possui a sabedoria do anjo de Deus, conhecendo todos os segredos da terra. Os diversos nomes e hierarquias angélicas variam em posições e funções. Até Jesus mesmo fez uma referência militar aos anjos quando, no jardim do Getsemane, estava prestes a ser preso. Pedro, em uma tentativa de proteger Jesus, sacou uma espada. Mas Jesus, contudo, disse em Mateus 26:53: Ponha a espada em seu lugar, porque todos os que pegarem a espada perecerão pela espada. Essa passagem demonstra que os anjos estavam prontos a proteger Jesus em sua hora de necessidade, mas que essa proteção não necessariamente seria uma proteção física. Jesus disse: Não percebes que eu poderia pedir a meu Pai, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião
era uma designação militar romana para cerca de 6.000 soldados. Geralmente, a maior parte dos anjos pode ser considerada como anjos comuns. Apesar de parecer estranho chamar esses seres extraordinários de comuns, esse termo se torna apropriado quando os comparamos com as classes especiais de anjos citadas nas Escrituras. Os querubins são a primeira ordem de anjos mencionada na Bíblia. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva. Imaginem a cena após a queda de Adão. O Senhor Deus o afasta do jardim do Éden, destinando-o a cultivar a terra de onde veio. Mas como evitar que Adão retornasse ao jardim e desafiasse novamente a autoridade divina? Em Gênesis 3:24, encontramos a resposta. O Senhor Deus então colocou a leste do jardim do Éden querubins imponentes e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, protegendo o caminho da árvore da vida. Que destino trágico teria sido se Adão, em sua natureza caída, tivesse acesso à árvore da vida, permanecendo eternamente em tal estado. Moisés recebe instruções divinas detalhadas para a confecção de itens sagrados no tabernáculo. O primeiro descrito é o propiciatório e a arca da aliança, locais de encontro e comunicação entre Deus e Moisés, e o que Deus escolheu para adornar o propiciatório. Figuras de querubins feitos de ouro puro. A descrição dada a Moisés é fascinante. Faze 2 querubins de ouro nas extremidades da tampa, um em cada extremidade. Os querubins formando uma única peça com a tampa. Devem ter as asas estendidas para cima, protegendo a tampa com elas, e estar um de frente para o outro, voltados para a tampa. Êxodo 25:20. O profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, nos oferece uma visão gloriosa desses seres. Ele viu o Senhor sentado em um trono elevado e majestoso, e a barra de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías 6:2. Isaías 6:3 revela: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta da sua glória. Ao perceber sua presença na santidade divina, Isaías exclama: Ai de mim, sou impuro e habito entre um povo impuro. A hierarquia dos anjos é verdadeiramente fascinante. Na tradução King James da Bíblia, encontramos um terceiro grupo singular de anjos, descrito como 4 bestas, ou 4 criaturas vivas em outras traduções. Estas criaturas, semelhantes aos serafins, possuem 6 asas e são adornadas de olhos por todos os lados. Elas proclamam incessantemente a santidade de Deus, como descrito no Apocalipse 4:8. E as 4 criaturas vivas, cada uma com 6 asas, estão repletas de olhos ao redor e por dentro. E não param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Outra classe angélica é a dos arcanjos, que são verdadeiramente especiais. Segundo as Escrituras, apenas um anjo é reconhecido nesta posição: Miguel, cujo nome questiona: quem é como Deus? A presença de Miguel nos lembra de não adorar a criação, mas sim o Criador, direcionando nossa reverência ao Todo-Poderoso. O profeta Daniel foi o primeiro a nos apresentar Miguel durante uma oração de Daniel. Deus enviou uma resposta através de um mensageiro angelical que encontrou resistência em sua missão, conforme descrito em Daniel 10:13. Então, enquanto eu estava orando, apareceu-me um homem vestido de linho e esplêndido. Seu aspecto era incrível e estava estando diante de mim. Miguel, um dos principais príncipes, veio em seu auxílio, destacando-se em batalhas espirituais. Ele também tem um papel especial como protetor de Israel. Em Daniel 10:21 e 12:1, Miguel é mencionado como o príncipe da nação israelense. Ao observar a história antiga e recente de Israel, especialmente desde sua independência em 1948, percebe-se a influência de Miguel na defesa da nação em seus diversos conflitos. No livro de Judas, versículo 9, Miguel é explicitamente chamado de arcanjo e relata-se sua disputa com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com o auxílio divino, Miguel triunfa, consolidando-se como o principal guerreiro de Deus. Gabriel honra seu nome agindo como um mensageiro divino. No livro de Daniel, ele é frequentemente visto trazendo revelações significativas, especialmente relacionadas ao reino de Deus. Por exemplo, Daniel 8:15-16 narra: enquanto eu, Daniel, tentava compreender a visão, alguém com aparência humana estava diante de mim, e ouvi uma voz humana sobre o rio Ulai que chamava:
Gabriel, explique a visão a este homem. No Antigo Testamento, Gabriel é visto atuando em relação ao reino. Já no Novo Testamento, seu foco é a anunciação. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, e o anjo Gabriel foi o escolhido para levar essa grandiosa mensagem. Ele é essencial na transmissão das mensagens divinas sobre o rei e o reino. Apesar disso, Lúcifer, originalmente conhecido como Satanás, caiu do céu por causa do seu orgulho. Seu nome original, revelado em Isaías 14:12, é Lúcifer, que significa estrela da manhã. Esse versículo descreve sua queda. Caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foste lançado à terra, tu que debilitas as nações, devido à tua soberba e autoexaltação. Hoje, Lúcifer exerce sua influência na terra. Jesus afirma que o príncipe deste mundo, Satanás, será expulso, uma vez que o julgamento deste mundo chegou. Satanás é conhecido por muitos nomes que refletem seu caráter maligno, como Diabo e Satanás, entre outros. Jesus o chama de o maligno, em João 17:15, e no Apocalipse, ele é nomeado como o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Além dos nomes mais famosos, a Bíblia menciona categorias menores de anjos, como os vigias celestiais. Em Daniel 4:13, Nabucodonosor declara: Vi em minha cama uma visão de um vigia, um santo, descendo do céu. Esta passagem em Daniel 4:23 enfatiza o papel dos vigias e santos na execução dos decretos divinos, enfatizando a soberania de Deus sobre os reinos da terra. A visão do rei Nabucodonosor é ainda mais detalhada. E tu, ó rei, viste um vigia, um santo descendo do céu e dizendo: Derribe a árvore e destrói-a, mas deixe o toco com suas raízes na terra, com uma faixa de ferro e bronze ao redor, na relva do campo, e que seja molhado com o orvalho do céu, e viva com as feras do campo, até que 7 tempos passem sobre ele. Essa narrativa simboliza a autoridade divina exercida por meio dos anjos, revelando como eles operam na realização dos propósitos de Deus. A atuação destes seres celestiais transcende o tempo e o espaço, moldando a história e a realidade de maneiras que muitas vezes permanecem ocultas aos olhos humanos. É importante ficar atento. Se você deseja continuar seus descobrimentos, certifique-se de se inscrever neste canal e ativar as notificações para nunca perder uma aventura. Deixe seu comentário, compartilhando suas próprias experiências ou curiosidades. E não esqueça de dar um like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que também possam fazer parte desta jornada de descoberta.